Coloca para gravar. Aí, agora tá gravando. Boa. Então, vamos lá, então. Deixa eu compartilhar de novo a tela com vocês. Deixa eu compartilhar de novo a tela com vocês e ver essa parte aí que eu parei a respeito das placas tectônicas. Vamos lá? Ver que parada é essa? Olha aqui, ó. Slide 9 de 24. Vamos lá, então? Bora. Bora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Slide 9 de 24. Bora ver isso aqui. Isso. Compartilhando a tela. Beleza. Ok. Olha aí, ó. Ok. Vamos lá, galera. Afinal de contas, então aquilo que eu estava falando para vocês, né? O que são placas tectônicas? Gente, placas tectônicas nada mais são do que o próprio magma solidificado que boia sobre o magma pastoso. E aí permite a nossa sustentação na crosta terrestre. Só que aí tem um detalhe. Não é apenas uma placa tectônica que nós temos, mas nós temos em torno de 12 placas tectônicas que boiam sobre o magma pastoso e aí fazem movimentos diversos. E nesses movimentos diversos, pessoal, nós temos alguns fenômenos geológicos que ocorrem. Nós temos 3 tipos de movimentos. O movimento convergente, também chamado de colisão, que é quando uma placa tectônica vai de encontro à outra. O movimento chamado de transformante, ou também chamado de tangencial, ou lateral, ou conservativo, que é quando uma placa tectônica ela desliza lateralmente em relação à outra. E um outro movimento de placa que nós temos, que é o movimento chamado de divergente, ou também chamado de afastamento, que é quando uma placa tectônica ela se afasta em relação à outra, né? Esse é o movimento chamado de divergente, ou também chamado de afastamento. Beleza? Muito bom. E agora, pessoal, o que eu vou falar para vocês? Eu vou falar para vocês justamente quais as consequências que nós temos a partir de tais movimentos, como o movimento convergente ou colisão, como o movimento, pessoal, chamado de divergente ou também chamado de afastamento, e como o movimento chamado de lateral ou também chamado de conservativo ou também chamado de tangencial. Meus amigos, o movimento convergente ou também chamado de colisão é quando uma placa tectônica ela vai de encontro à outra, igual nessa imagem que vocês estão vendo aí, ó. O movimento convergente ou colisão é quando uma placa tectônica ela vai de encontro à outra, conforme vocês viram ali na imagem. Nesse movimento convergente ou colisão, algumas coisas podem acontecer. Quando as placas tectônicas elas vão de encontro à outra, se elas tiverem pesos que são iguais, essas placas tectônicas elas se convergem de tal maneira que faz isso aqui, ó, o que nós chamamos de dobramentos ou enrugamentos. Ou às vezes elas podem se convergir para baixo, é o que nós chamamos de falhamentos. Ou às vezes, quando uma placa tectônica ela vai de encontro à outra, a placa tectônica mais pesada, ela tende a mergulhar, é o que nós chamamos de subducção. Enquanto que, por sua vez, a placa tectônica mais leve, ela tende a ficar por cima, é o que nós chamamos de soerguimento, tá bom? Então, esse é o movimento chamado de convergente ou também chamado de colisão, quando uma placa tectônica ela vai de encontro à outra, e aí, nessa situação, uma série de fenômenos ocorrem quando uma placa tectônica ela vai de encontro a uma outra placa tectônica. Beleza? Pode ter os chamados dobramentos, os chamados falhamentos e também o que nós chamamos de soerguimento e subdução. Agora, uma coisa é certa,
independente do que tenha acontecido, se foi ali soerguimento e subducção, se foi, de repente, dobramentos, ou se foi, de repente, falhamentos, independente do que tenha acontecido, uma série de fenômenos de natureza geológica pode ocorrer, né? Como terremotos, como tsunamis, vulcões, cordilheiras, fossas, e assim por diante, né? E aí, o que eu vou fazer aqui agora com vocês? Eu vou explicar justamente aqui agora para vocês, pessoal, essas consequências dos movimentos de placas. É exatamente isso que eu vou fazer aqui agora, né? Explicar as consequências dos movimentos de placas tectônicas. É exatamente isso que eu vou fazer. Eu vou explicar terremotos, eu vou explicar tsunamis, né? E assim por diante. Então vamos lá. Gente, você sabe o que é um terremoto? Terremoto, galera, nada mais é do que abalos sísmicos que existem em decorrência do choque de placas. Isso é o que nós chamamos de terremotos. O Brasil não precisa se preocupar em relação a terremotos de grande magnitude, porque, de fato, não tem terremoto de grande magnitude no território brasileiro. Não tem, tá? Terremotos de grande magnitude estão localizados em áreas de limite de placas tectônicas. E, de fato, nós não temos terremotos de grande magnitude no território brasileiro. No Brasil, nós temos apenas tremores de terras ou terremotos bem de pequena magnitude, já que o Brasil, por sua vez, ele não está presente numa área de limite de placa tectônica. E é na área de limite de placa tectônica que nós temos terremotos ali de grande magnitude. E aí, como o Brasil não está presente numa área de limite de placa tectônica no centro da placa sul-americana, nós não temos no Brasil terremotos que são de grande magnitude, apenas tremores de terras ou terremotos bem de pequena magnitude. E os terremotos de grande magnitude acontecem justamente no limite de placas, porque é ali no limite de placas que as placas se chocam e aí liberam ondas sísmicas que saem do interior da Terra para a parte ali continental, provocando, de fato, terremotos de grande magnitude. Beleza? Galera, é interessante destacar algumas coisas. Quando as placas tectônicas elas batem ali no interior da Terra, o local onde as placas batem no interior da Terra é chamado de hipocentro. Libera onda sísmica e a parte externa que mais sentir o impacto ali do choque das placas é o que nós chamamos de epicentro. Meus amigos, geralmente o epicentro fica por cima do hipocentro, tá? Geralmente o epicentro fica por cima do hipocentro. Então presta atenção aqui, ó. Hipocentro é a parte interna da Terra onde as placas tectônicas elas batem, libera onda sísmica e a parte externa que mais sentir o impacto desse choque de placas é o que nós chamamos de epicentro. Repito, geralmente o epicentro fica por cima do hipocentro, tá? Geralmente é o que ocorre. Beleza? Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Galera, outra coisa que é interessante para falar para vocês. Vocês sabem qual que é a região que é considerada a mais instável geologicamente do mundo? A região que é considerada a mais instável geologicamente do mundo, pessoal, é uma área que é conhecida como o Círculo de Fogo do Pacífico. O Círculo de Fogo do Pacífico, ou também chamado de Anel de Fogo do Pacífico, é a área considerada a mais instável geologicamente do mundo. É uma área que não está no limite, por exemplo, convergente de duas placas tectônicas. É uma área, por exemplo, que está no limite convergente de 3 placas tectônicas. Por exemplo, o Japão está no limite convergente de 3 placas tectônicas, que são a placa euroasiática, a placa de Filipinas e a placa do Pacífico. E aí, como está nesse limite convergente dessas 3 placas tectônicas, o Japão, portanto, é um país, se você for reparar, instável geologicamente, localizado naquela área do Círculo de Fogo do Pacífico, ou também chamado de Anel de Fogo do Pacífico. Beleza?
Galera, o equipamento que é utilizado para medir ali a intensidade de um terremoto é um equipamento chamado de sismógrafo. É esse equipamento que chama sismógrafo que mede a intensidade de um terremoto. A intensidade de um terremoto, pessoal, medida por esse equipamento chamado de sismógrafo, ela pode variar de 1 até 10 ali na escala Richter. Quanto mais próximo for do 10, maior é aquele terremoto, a sua intensidade na escala Richter. Quanto mais próximo for do 1, por sua vez, menor é a intensidade daquele terremoto ali na escala Richter. Tudo bem? Galera, então é a escala Richter que mede a intensidade de um terremoto a partir de um equipamento chamado de sismógrafo. Beleza? Já, por sua vez, nós temos uma outra escala, pessoal, que é uma escala conhecida como escala Mercalli. A escala Mercalli, pessoal, ela mede, na verdade, os danos que são provocados por um terremoto. A escala Mercalli ela não mede a intensidade do terremoto, mas ela mede, na verdade, os danos que são provocados por um terremoto, tá? E aí podem ser danos graves, danos gravíssimos, danos médios, danos leves, né? Essa é a escala Mercalli, que mede os danos que são provocados ali por um terremoto. Olha para você ver essa imagem. Essa imagem que vocês estão vendo aí, ela corresponde a uma imagem, pessoal. Ela corresponde a uma imagem, pessoal, do Haiti, tá? Essa imagem que vocês estão vendo aí, ela corresponde a uma imagem ali do Haiti, janeiro de 2010, quando a gente teve um terremoto de uma potencialidade alta ali na escala Richter. Não, na verdade, na escala Richter ela não foi tão alta, não, foi de intensidade 7. É um terremoto considerado de médio para grande, mas tem vários outros terremotos que já tiveram uma intensidade bem maior que 7. Por exemplo, do Japão, que a gente teve em 2011, que gerou um tsunami, foi de intensidade 8,9. Intensidade 7 é uma intensidade alta, mas não é das mais altas. Tá? Só que aí tem um detalhe. Como esse terremoto que aconteceu no Haiti em janeiro de 2010 aconteceu na capital do Haiti, Porto Príncipe, a gente pôde reparar que, de fato, como o epicentro aconteceu ali na capital Porto Príncipe, a gente pôde reparar que, de fato, é uma capital muito pobre, totalmente sem infraestrutura e provocou danos fortíssimos como esses que vocês estão vendo aí, ali no Haiti, nesse terremoto de janeiro de 2010, que acabou matando, na época, 300 mil pessoas nesse terremoto que aconteceu no Haiti ali em janeiro de 2010. Bom, pessoal, igual eu falei para vocês, quando você tem ali um terremoto, o local onde as placas tectônicas elas batem é o que nós chamamos de hipocentro. Libera a onda sísmica e a parte externa que mais sentiu o impacto ali das placas é o que nós chamamos, por sua vez, de epicentro. Isso aí que você está vendo é um sismógrafo, tá? Um sismógrafo, pessoal, nada mais é do que um equipamento que mede a intensidade ali promovida por um terremoto, e essa intensidade variando de 1 a 10. Quanto mais próximo do 10, mais intenso é o terremoto, quanto mais próximo do 1, menos intenso é aquele terremoto, tá? Muito bom, muito bom. Essa região agora que vocês estão vendo corresponde a uma região que é conhecida como o Círculo de Fogo do Pacífico, ou também chamado de Anel de Fogo do Pacífico. Meus amigos, o Círculo de Fogo do Pacífico, ou também chamado de Anel de Fogo do Pacífico, é a área mais instável geologicamente do mundo, tá? O Círculo de Fogo do Pacífico, ou também chamado de Anel de Fogo do Pacífico, é a área mais instável geologicamente do mundo, tá? Essa região aí que é conhecida como Círculo de Fogo do Pacífico, ou também chamado de Anel de Fogo do Pacífico.
Essa região que vai pegar o oeste da América, como ali na área da Cordilheira dos Andes, como ali naquela área da América do Norte, né? O leste ali da Ásia, essa região que vocês estão vendo aí, estão vendo? Essa região que vocês estão vendo aí é o Círculo de Fogo Pacífico, ou também chamado de Anel de Fogo do Pacífico, a área mais instável geologicamente que nós temos no mundo. Pega o oeste da América do Norte, o oeste da América do Sul, o leste da Ásia, é uma região que está no limite de muita placa tectônica, é uma área de muito vulcão, é uma área de muito terremoto, tá? É uma área que tem presença de cordilheiras nessa região aí, a área mais instável geologicamente que a gente tem no. Bom, estou no slide 15 de 24. Vou falar agora sobre tsunami. Só que antes de falar de tsunami, eu queria saber se alguém tem alguma dúvida antes que eu fale a respeito de tsunami. Fala aí para mim. Antes que eu fale a respeito de tsunami, gostaria de saber se alguém tem alguma dúvida. Fala aí, fala aí. Beleza, Giovana. Beleza, Maria Luísa. Show de bola. Pessoal, afinal de contas, hein, o que são tsunamis? Gente, você sabe o que são tsunamis? São ondas fortes provocadas pelo choque de placas no assoalho oceânico. Isso é o que nós chamamos de tsunamis. Gente, não que os tsunamis eles serão ali ondas gigantescas e tudo mais. Não é isso. O tsunami, pessoal, ele na verdade corresponde a ondas que são muito fortes e essas ondas, elas estão ali presentes, elas são geradas a partir do choque de placas tectônicas do assoalho oceânico. Galera, é até uma questão de lógica, presta atenção aqui comigo. Se a Terra ela balança quando eu tenho um choque de placas e por cima é o continente, o mar ele também vai balançar se eu tenho um choque de placas e por cima é o mar. Então é uma questão de lógica, tá? O tsunami são ondas fortes que são provocadas pelo choque de placas no assoalho oceânico. Isso é o que eu chamo de tsunami. O tsunami, pessoal, que são essas ondas fortes provocadas pelo choque de placas no assoalho oceânico. O tsunami, galera, ele acontece constantemente, só que a grande maioria dos tsunamis acontece em alto mar, e aí não provoca nada. Porque a gente tem muita área de limite de placa tectônica que são áreas que estão em alto mar. Só que no alto mar, quando acontece um tsunami, não acontece nada. O grande perigo é quando você tem um choque de placas no assoalho oceânico e o epicentro é numa região próxima à costa, porque aí você vai provocar um agito muito grande daquele mar que pode chegar na costa como um efeito devastador, como o que aconteceu em 26 de dezembro de 2004, em um tsunami que aconteceu em áreas da Tailândia, Indonésia, Vietnã, que matou naquela época 350 mil pessoas. Possivelmente algumas pessoas aqui já assistiram aquele filme O Impossível. Aquele filme, pessoal, que chama O Impossível, ele foi um filme feito baseado na história desse tsunami que aconteceu em áreas como Tailândia, Vietnã e Indonésia, em 26 de dezembro de 2004, e provocou um grande rastro de destruição naquelas regiões ali do Sudeste Asiático. Essa imagem que vocês estão vendo aí agora é a imagem real daquele tsunami que aconteceu em 26 de dezembro de 2004, em áreas ali da Tailândia, Indonésia e Vietnã. Foi uma imagem registrada na hora que o tsunami estava ocorrendo. Percebam que todas essas casas aqui vão ser destruídas, os carros vão ser arrastados, porque, de fato, é muito forte a onda, tá? Não que é uma onda gigante, mas é uma onda que é como se ela estivesse quebrando muito forte.
E aí provoca um racha de destruição. E o mais impressionante desse tsunami que aconteceu na Tailândia, Indonésia, Vietnã, em 26 de dezembro de 2004, é que foi um tsunami que ocorreu, pessoal, um dia após o Natal. E essas áreas, elas são áreas muito turísticas, tá? Essas regiões que vocês estão vendo aí, elas são regiões muito turísticas. E aí, em decorrência disso, nós tivemos esse evento com todo esse racha de destruição. Tudo bem? Vamos ver mais coisa aqui. Cordilheiras. Gente, afinal de contas, o que são cordilheiras, hein? Meus amigos, cordilheiras nada mais são do que cadeias montanhosas que estão presentes em áreas de limite de placas tectônicas que, ao convergirem ou ao deslizarem lateralmente, ou quando convergem, formam os dobramentos, ou quando converge uma placa vai ficando por cima, seu erguimento, ou quando deslizam lateralmente, uma placa vai ficando por cima. E aí, nessa área de limite de placa tectônica, é formada uma grande cadeia montanhosa, que é justamente o que nós chamamos de cordilheira. Uma grande cadeia montanhosa que está presente ali numa área de limite de placa tectônica, esta cordilheira, né? E que ainda está em processo de crescimento, porque à medida que a gente tem o deslize daquela placa tectônica, mais a gente tem o crescimento daquela cordilheira, tá? Como, por exemplo, a Cordilheira dos Andes. A Cordilheira dos Andes, que está presente na América do Sul, pessoal, ela corresponde a uma cordilheira, essa Cordilheira dos Andes, que está presente na América do Sul, ela corresponde a uma cordilheira que está justamente no limite convergente da placa sul-americana e da placa de Nazca. Essa Cordilheira dos Andes, que está na América do Sul, a placa de Nazca ela é uma placa oceânica, ela é mais pesada, ela mergulha, a placa sul-americana é mais leve, ela vai ficando por cima, e aí forma a Cordilheira dos Andes ali na América do Sul. A Cordilheira do Himalaia, por exemplo, que está presente na Ásia, está no limite convergente das placas euroasiática e a placa indiana, e aí forma a Cordilheira do Himalaia. Então, isso é o que a gente chama de cordilheiras. São grandes conjuntos montanhosos presentes no limite de placas tectônicas que ainda estão em processo de crescimento, ainda estão em processo de ascensão, porque à medida que as placas convergem ou deslizam lateralmente, mais eu tenho a formação daquela ondulação que é a cordilheira. Fossas. O que são fossas, afinal de contas? Meus amigos, fossas são grandes cavidades marinhas formadas pelo processo de subducção. Não, peraí, professor, não entendi. Explique isso aí direito para nós. Meus amigos, quando as placas tectônicas elas vão de encontro a outra, a placa mais pesada, que é a placa oceânica, ela tende a mergulhar. Quando uma placa tectônica ela vai de encontro a outra, a placa mais pesada, que é a placa oceânica, ela tende a mergulhar, tá? E essa placa oceânica, ao mergulhar, ela mergulha sobre aquela placa continental e forma uma cavidade marinha bem aqui, ó. Essa cavidade marinha é justamente o que nós chamamos de fossa. E aí, quando uma placa mergulha sobre a outra, isso é chamado de subducção, tá? Isso é chamado de subducção, quando uma placa tectônica mergulha em relação à outra. Isso é chamado de subducção. Tudo bem, pessoal? Belezinha? Tranquilo? E aí formam as chamadas fossas, como, por exemplo, a Fossa das Marianas, né, que está presente ali no Oceano Pacífico, a 11 mil metros de profundidade, ali no Oceano Pacífico, a chamada Fossa das Marianas. Sabia que já teve um cara que chegou até a Fossa das Marianas? É um diretor famoso, cara, de cinema. Eu esqueci o nome dele. Ele foi dentro de uma cápsula bem resistente à pressão e ele chegou nesses 11 mil metros de profundidade, batendo recorde de uma pessoa que foi mais para o interior da Terra. Aí depois ele foi puxado, né, novamente. Ele chegou aí nessa área da Fossa das Marianas, essas grandes cavidades marinhas que nós temos formadas pelo processo de subducção. Beleza? Muito bom. Galera, e o que são vulcões?
Meus amigos, vulcões são áreas montanhosas que estão presentes no limite de placas tectônicas, e essas áreas montanhosas que estão presentes no limite de placas tectônicas, pessoal, com choque de placas no interior da Terra, gera uma pressão muito grande e a lava que está presente ali no interior da Terra, ela é ejetada. Isso é o que nós chamamos de vulcão. Vulcão nada mais é do que uma área montanhosa presente no limite de placa tectônica que, em decorrência do choque de placas, gera uma pressão no interior da Terra e ejeta a lava na parte superficial. A lava, pessoal, quando ejetada, ela tem poder de destruição e, ao mesmo tempo, poder de construção. Por onde a lava ela passa, meus amigos, ela destrói tudo por onde ela está passando. E, ao mesmo tempo, constrói um novo relevo, né? E, ao mesmo tempo, ela constrói ali um novo relevo. Toda região vulcânica é densamente povoada. Você sabe por que toda região vulcânica, meus amigos, é densamente povoada? Toda região vulcânica é densamente povoada porque o solo é muito fértil. Professor, mas por que o solo de uma região vulcânica é um solo fértil? Professor, mas por que uma região vulcânica ela é uma região densamente povoada? Existe alguma explicação em relação a essa situação? Afinal de contas, existe, pessoal. Toda região vulcânica ela é uma região densamente povoada, porque se você for reparar, aquela área onde se sobrepôs a lava, se sobrepôs a restos de vegetação, de animais, e aí formou naquela região um grande agregado de matéria orgânica. Logo, toda a região vulcânica acaba se tornando uma região que, de fato, é densamente povoada, tá? E aí o solo é muito fértil, beleza? Galera, quando a gente tem um vulcão, esse vulcão ele pode ser de duas maneiras: ou uma erupção chamada de efusiva ou uma erupção chamada de explosiva. Professor, o que significa isso? Quando as placas tectônicas elas batem ali no interior da Terra, e aí gera uma pressão a ponto da lava sair, às vezes a lava ela sai por derramamento. Às vezes a lava sai bem lentamente, devagar. Essa erupção efusiva não provoca muitos danos. O grande perigo mesmo de um vulcão é o vulcão que tem erupção explosiva, ou também chamado de piroclastos, que são as bombas vulcânicas. Quando a gente tem um vulcão com erupção explosiva, né, os piroclastos, as bombas vulcânicas, nós temos jatos de lava que são ejetados a muita distância, tá? Isso é o que a gente chama de um vulcão com erupção explosiva. As bombas vulcânicas, jatos de lava que são ejetados a uma distância bem, de fato, considerável. Essa é a erupção explosiva, beleza? Então, bem interessante esse destaque aí para vocês. Ou o que aconteceu, por exemplo, em Pompeia. Lá em Pompeia, pessoal, em 70 depois de Cristo, nós tínhamos ali naquela área da Itália uma grande quantidade ali de pessoas que viviam às margens do Monte Vesúvio. E por que essas pessoas viviam às margens do Monte Vesúvio? Porque o solo lá era muito fértil. Todo solo que tem origem vulcânica, que tecnicamente é chamado de derramamento basáltico, ele é um solo muito fértil, porque a lava ela se sobrepõe a muita vegetação, a muito animal, e tem um agregado de matéria orgânica. O solo fica fértil, né? E aí acaba que é uma região bastante povoada. E a população lá em Pompeia, numa madrugada, foi pego de surpresa quando o Monte Vesúvio ele entrou num processo de erupção explosiva e aí foi soltando jatos de lava ali na cidade e matou 90% da população de Pompeia em 70 depois de Cristo. Realmente foi um grande choque, de fato, naquela época. Tá? Então é interessante fazer esse destaque aí. Um outro movimento de placas, pessoal, que nós temos é o movimento que é chamado de divergente ou também chamado de afastamento.
Meus amigos, o movimento divergente, ou também chamado de afastamento, é quando uma placa tectônica ela se afasta da outra. Esse movimento é o movimento chamado de divergente, ou também chamado de afastamento. Repito, quando uma placa tectônica ela se afasta da outra. Movimento chamado de divergente ou chamado de afastamento. No contexto atual, esse movimento divergente ou afastamento, ele só está acontecendo numa área em que por cima é o mar. Ué, professor, mas por qual motivo? Mera coincidência. Poderia estar acontecendo um movimento divergente ou afastamento numa área em que por cima é o continente, mas por uma mera coincidência está acontecendo apenas numa área em que por cima é o mar, tá? Peraí, professor, e se eu tenho um movimento divergente ou afastamento acontecendo numa área em que por cima é o mar, isso significa dizer que a lava, professor, ela está sendo ejetada no chão ali do oceano? Exatamente. Significa dizer que a lava, ela está sendo ejetada no chão ali do oceano, de fato. É o que significa dizer, né? E aí essa lava, ao ser ejetada no chão do oceano, ela começa a solidificar, de fato, e formar, galera, as chamadas dorsais. O que são dorsais? São cadeias montanhosas submersas, são cadeias montanhosas oceânicas, são cordilheiras feitas ali no chão do oceano, como, por exemplo, a dorsal mesoatlântica. Galera, a América do Sul ela está sobre a placa sul-americana. A América do Sul que está sobre a placa sul-americana, ela faz um sentido para cá, enquanto que a placa africana ela desloca para cá. E aí lá no Oceano Atlântico, nesse deslize da placa sul-americana para um lado e nesse deslize da placa africana para um outro lado, bem lá no Oceano Atlântico, é formada uma grande cadeia montanhosa submersa, que é o que nós chamamos de dorsal, a chamada dorsal mesoatlântica, uma grande cadeia montanhosa submersa formada ali no chão do Oceano Atlântico, é o que nós chamamos de dorsal, a chamada dorsal mesoatlântica. Beleza? Só para deixar isso aí bem claro para vocês. Espera aí, pessoal, então tem uma montanha nascendo lá no Oceano Atlântico, de baixo para cima, é isso? Mas e se continuar crescendo, o que pode virar? Uma ilha. Ou, às vezes, dependendo do tamanho, essa dorsal que você está vendo aqui pode se tornar até mesmo um continente. E um outro movimento de placas que nós temos, olha aqui, ó, eu estou no slide 20 de 24, hein, galera? Estou no slide 20 de 24. E um outro movimento de placas, pessoal, que nós temos é o movimento conhecido como lateral ou conservativo, ou também chamado de tangencial, ou também chamado de transformante. Meus amigos, o movimento lateral, também chamado de conservativo, tangencial, transformante, é quando uma placa tectônica ela desliza lateralmente em relação à outra. Esse é o movimento lateral conservativo tangencial, ou também chamado de transformante. Nesse deslize lateral de uma placa tectônica em relação a outra placa tectônica, uma série de fenômenos geológicos acontecem, como, por exemplo, terremotos, tsunamis, pode ter formação de cordilheira, porque às vezes uma placa se sobrepõe à outra, vulcões, porque nesse deslize lateral pode abrir uma fenda por onde a lava é ejetada, e pode ter também as chamadas falhas, como essa imagem que você está vendo aí. A famosa falha de San Andreas. Galera, lá no oeste dos Estados Unidos, sobretudo naquela região da Califórnia, nós temos duas placas tectônicas ali presentes, a placa norte-americana e a placa do Pacífico, essa que vocês estão vendo aqui, que deslizam lateralmente uma em relação à outra, e de tanto elas deslizarem lateralmente uma em relação à outra, formou uma espécie de um machucado no relevo ali na Califórnia, que se estende por 1.300 quilômetros, e aí você percebe, a olho nu mesmo, o limite de uma placa tectônica para a outra placa tectônica.
e isso se estende ali pela região da Califórnia Oeste, Estados Unidos. Peraí, pessoal, então quer dizer que aquela região do Oeste, Estados Unidos, aquela região da Califórnia é uma região muito montanhosa, ela é uma região que tem muito fenômeno geológico, terremoto, vulcão? É uma região que está no deslize lateral de placas, a placa norte-americana e a placa do Pacífico ali presente. Galera, o Haiti, né, que teve aquele terremoto em janeiro de 2010 devastador, também está presente numa área de limite de placa tectônica de deslize lateral, que é a placa de Cocos e a placa do Caribe, beleza? Só para fechar aqui, ó, galera, alguns outros conceitos. Se você estiver fazendo uma prova e ver o termo epirogenia, é um movimento vertical de placas, epirogenia. E orogenia é um movimento horizontal de placas. A epirogenia é muito lento, também chamado de epirogênese ou movimento epirogêneo, é muito lento. Então não origina fenômeno geológico de grande intensidade, apenas áreas mais baixas e altas do relevo. As áreas mais baixas do relevo chamadas de Graben, as áreas mais altas do relevo chamadas de Horst. Tá? Já, por sua vez, a orogenia, ou movimento orogênico, ou orogênese, é quando uma placa tectônica desliza horizontalmente, seja convergente, seja divergente, ou seja lateral, e aí provoca esses fenômenos geológicos de grande intensidade que nós estudamos. Se você estiver fazendo uma prova e ver a expressão forças endógenas, também chamada de agentes internos, são os agentes internos, como tectonismo, vulcanismo, que modifica o relevo terrestre. Agora, se você estiver fazendo uma prova e ver a expressão de forças exógenas, correspondem a agentes externos que modificam o relevo terrestre, tá? Tais como o intemperismo, sol, chuva, vento, agentes externos que são capazes de modificar o relevo terrestre. Um outro detalhe para falar para vocês é que o mar, assim como a Terra, o continente, tem um tipo de relevo, o mar também tem um tipo de relevo. Você tem a área continental, quando você está entrando no mar, você está entrando numa área que é chamada de plataforma continental. À medida que você vai indo lá para o interior do mar, você vai pegar uma área bastante íngreme, que é chamada de talude continental. Aí você chega numa área bem funda no mar e de planície, que é a chamada planície abissal. Ali tem a presença de alguns montes marinhos, ali tem a presença da cordilheira meso-oceânica, que é chamada também de dorsal, aquela cadeia montanhosa oceânica, tá? Esse slide aqui, ó, eu fechei, beleza? Slide 24, fechei esse slide, fechei geologia. Giovana, me lembra na próxima aula, Giovana, Janiele, Maria Luísa, me lembrem na próxima aula, que eu vou explicar um outro slide, que é o de geomorfologia e pedologia. Fechou? Geologia nós matamos. Belezinha? Valeu, galera. Um abraço para vocês aqui e até mais, gente. Tchau, tchau.